Lembrando que chegou o nosso momento de entregarmos ao Senhor o que é dele. A palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 a 8, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então que você possa trazer seu dízimo, trazer sua oferta, vai ter um envelope, o QR Code também no envelope, entendeu? Faça com alegria, faça com obediência à palavra do Senhor, faça com gratidão. Então vamos entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e adiantar o que não se pode ver. Chega o dia de entender até o fim, não diz, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Fiquemos de pé, estender nossas mãos aqui, as palavras do Evangelho. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Senhor, obrigado, Senhor. Recebe esses dízimos, essas ofertas, para honra, glória ao teu nome, Senhor. Nós damos com alegria, Senhor, sabendo, Pai, que tu recebes, em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar, vamos ter uma palavra aqui com o nosso postulante ligar. E vamos orar por ele. Você pode estender a tua mão. Senhor, nós somos gratos, Senhor, pela vida do teu filho Edgar, Senhor, nosso postulante, Senhor, se preparando para se tornar como um pastor, Senhor. Fala com ele, Senhor, através dele, Senhor, e com ele, para os teus filhos e filhas que estão aqui presentes, que vão também ser, Pai, ministrados através da nossa mídia, Senhor, no canal do YouTube, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, fala o coração dele também, Pai. Nós queremos, Pai, grandemente ouvir a tua voz. Queremos te ouvir através, Pai, deste teu filho. Em nome de Jesus. Amém. Olá, povo lindo de Jesus! Que maravilha! Gente, quando a pastora Vera ela pediu para eu trazer essa palavra,
e eu me debrucei sobre graça, eu me derramei diante de Deus. Falar sobre graça é algo que nos faz nos arremeter a quem nós éramos e de onde Deus nos resgatou através de Cristo Jesus. Não é isso? Portanto, você que está com a sua Bíblia aí, abra ela no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a gente vai ler do verso 25 até o verso 32. Você que está com sua Bíblia online, e você que está em casa, e você que quiser também acompanhar aqui pelos nossos telões, a palavra de Deus diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, pois este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essas são as palavras de Deus e por elas nós damos graças a Deus. Amém? Amém mesmo? Olha, gente, hoje a gente vai mexer, a gente vai lembrar do nosso primeiro amor, a gente vai recordar de tudo aquilo que nos mostrou, que nos revelou, que nos transformou e que nos guia para uma vida com Deus. Durante essa série, estamos falando de coisas que temos perdido. Às vezes, quando perdemos algo, não damos muita importância, a gente procura. Tem hora que a gente já desiste na primeira tentativa, porque talvez não julgamos tão importante, né? Quem é que nunca perdeu algo em casa? Vida que segue. Contudo, tudo o que estamos tratando aqui não é algo que a gente pode simplesmente esquecer. São coisas essenciais, importantes e necessárias para a nossa vida. O tema que nós vamos tratar hoje aqui é desse que não pode ser deixado para lá, que não pode ser ignorado. Hoje nós vamos falar sobre a graça. Olha, eu posso dizer uma coisa aqui para vocês. Muitas vezes as pessoas, elas sentem como se tivessem cometido erros demais para que Deus pudesse as perdoar. Não sei quem aqui já se sentiu assim. De repente caiu no engano de dizer: olha, hoje eu não vou ao culto. Essa semana eu não andei tão bem com Deus. Não sei se eu estou digno de estar na presença de Deus. Quem é que nunca caiu nesse engano? Mas a Bíblia, ela diz que
onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Isso simplesmente significa que a graça de Deus, ela é maior do que os nossos pecados. Você pode repetir isso comigo? A graça de Deus, ela é maior que os nossos pecados. Então não há nada que você fez que Deus não possa perdoar se você colocar o seu coração arrependido diante dele. Graça é poder, poder de Deus, alcançando as nossas vidas e fazendo por nós o que nós não poderíamos fazer sozinhos. Graça é definida de uma forma simples. É aquilo que recebemos sem merecer. Aquilo que nós recebemos sem fazer nada para que nós mereçamos esse presente. Graça, ela é central em nossa vida espiritual, porque ela é o único meio de irmos para o céu. É através da graça que nós fomos aproximados de Deus. Através da graça de Deus, que deu o seu próprio Filho por nós, para pagar os nossos pecados, que aí nós fomos aproximados de Deus. Uma coisa eu posso dizer aqui a vocês: nós não vamos para o céu porque somos pessoas boas, educadas. Nós não vamos para o céu porque nós damos lugar no ônibus para o idoso, porque nós fazemos caridade. Nós não vamos para o céu apenas porque todo domingo nós vamos aqui, viemos ao culto de Emanuel adorar a Deus, porque nós servimos em um ministério. Nós vamos para o céu porque a graça salvadora de Deus nos alcançou. Esse é o motivo. Hoje eu quero encorajar vocês a receber a graça de Deus. Receba o seu perdão. E hoje, tenha um novo recomeço, para que você possa viver debaixo dessa graça e não mais escravo de culpa e de condenação. Pois eu quero que vocês entendam hoje que em Cristo Jesus os nossos pecados foram perdoados. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te pedimos aqui, Senhor, no nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto, Pai, para entender a Tua graça salvadora sobre nossas vidas, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, através dos nossos ouvidos, não como um ouvido que vai trazer de uma forma racional e lógica, mas pelo coração, de forma sobrenatural. Derrama, Pai, entendimento sobre nossa vida, na medida da Tua graça, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. 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 Nós precisamos entender que a graça de Deus, ela precisa ser um pano de fundo, uma base em tudo o que nós fazemos aqui, na vida cristã, como imitadores de Cristo. A motivação correta tem que ser através da graça de Deus. A carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre a salvação e como fomos salvos. A graça é liberada em nossas vidas, nós somos libertados do julgamento e chamados a sermos participantes de Cristo através da fé. A gente já viu em vários textos que a salvação vem pela fé.
Mas eu quero dizer para vocês que para você ter fé, para você receber o dom de Deus, é porque um dia a graça de Deus foi liberada sobre a sua vida. Se não fosse Deus derramar sua graça sobre nós, como é que nós iríamos crer? Como nós iríamos crer? Olha, nós não vimos pessoalmente, pelo menos eu não vi pessoalmente, Jesus morrer na cruz. Alguém aqui viu Jesus morrer na cruz pessoalmente? Olha, eu já vi pintura, quadros, mas eu não vi pessoalmente Jesus morrer na cruz. E o que é que me faz crer que Jesus morreu na cruz por mim, levando sobre ele os meus pecados? Foi porque um dia foi revelado para mim através da graça de Deus. E por isso eu creio. Por isso algumas pessoas elas têm dificuldades de entender a mensagem simples do Evangelho. Pois elas tentam entender com as suas mentes, com as suas lógicas. Elas tentam entender esse merecimento e não conseguem encaixar na sua razão. Porque elas precisam compreender com o coração. Às vezes as pessoas elas pedem até explicação e perguntam assim: por que você tem certeza que você vai para o céu? E aí eu respondo: porque eu tenho certeza. E a pessoa refuta do outro lado e diz assim: mas por que você tem essa certeza de que você vai para o céu? E eu digo: porque eu tenho a certeza de que eu vou para o céu. Eu não sei explicar, mas eu sei que vou, porque eu já me sinto lá. A fé é ter posse daquilo que ainda nem chegou, mas você recebeu. A graça de Deus, a revelação de Deus sobre a minha e a sua vida, ela capacita a nossa fé. Se hoje você está aqui, veio buscar de Deus, foi porque a graça chegou a você. Nós não podemos levar as pessoas a acreditar no que a gente acredita, se Deus não liberar sobre a vida dela a graça redentora dele. Sabe aquele parente, aquele vizinho, aquele amigo de trabalho, aquele colega da escola, que você fala tanto de Jesus para ele, e ele às vezes não consegue ver o que você vê. Porque mesmo que você viva a vida que Jesus quer que você viva, se a graça não for liberada na vida dessa pessoa, ela não vai ver e não vai crer na glória de Deus. A gente não pode forçar ninguém a crer. A gente não consegue forçar e nem deve forçar ninguém a crer. Ah, Edgar, mas essa palavra ela é desanimadora? De forma nenhuma. É nessa hora em que o crente ora. Você que é mãe, que quer ver os seus filhos no caminho de Deus. Você que é filho, que quer ver os seus pais no caminho de Deus. Você que é amigo, que quer ver os seus amigos no caminho de Deus. Você que quer ver pessoas serem salvas do inferno.
ore para que Deus derrame a graça da revelação sobre a vida delas. Você tem orado pelo seu inimigo? Você tem orado pelos que perseguem? Essa semana eu estava comentando com Simone. Esse é o nosso caminho toda manhã para ir para o trabalho. E a gente aproveita esse caminho para fazer o nosso devocional juntos. E eu mesmo me coloquei e disse a ela: preciso orar mais, preciso orar mais. Um cristão, ele não pode entrar numa intimidade mais profunda com Deus se não jejuar e orar. Senão ele cai em murmuração. Deixa Deus fazer a obra. Quando você ora, é Deus que trabalha. A gente tenta convencer da nossa forma e patinamos na nossa limitação humana. Deixa o sobrenatural de Deus trabalhar. Sabe por quê, gente? Porque Deus pode se revelar a qualquer momento a quem Ele quiser, porque Ele é soberano. Essa leitura que a gente faz no livro de Lucas mostra a visão de um filho que tem um problema de paternidade por não enxergar a graça do pai. Isso endurece o coração daquele filho, a ponto dele não festejar a volta do irmão que estava perdido, mas a julgar e criticar. Quantas vezes nós nos colocamos nesse lugar? A gente pode ver ao longo de semanas aqui sobre as parábolas, parábola da ovelha perdida, o pastor que deixa as 99 ovelhas e vai buscar aquela que se perde. Sabe onde é que está o problema? Quando aquela que se perde volta e as 99 olham para ela atravessado. A gente esquece de onde a gente veio. A gente acha, e muitas vezes tem a ideia, de que nós estamos nos afogando e Deus joga uma boia e a gente se agarra nessa boia e aí nós somos salvos. Como um filme aí de salva-vida, de bote salva-vida. Na verdade não, nós estávamos afogados no fundo do lago, mortos nas nossas transgressões, e quando ainda éramos inimigos, Deus se revela sobre nós, nos resgata e nos traz para junto dele. Que amor é esse? Graça incalculável. Maravilhosa graça. Hoje nós vamos encerrar a série Achados e Perdidos, refletindo em como achar essa graça perdida. Essa graça que é o primeiro passo para a nossa salvação e que continua em nossa santificação. Na semana passada, o pastor Paulo trouxe uma palavra abençoada e vimos como a graça alcançou o filho mais novo, o filho que saiu de casa, o filho que se perdeu, mas com a maturidade que chegou, voltou para casa e recebeu a graça. Ele caiu em si. Nós precisamos levar um tombo como esse. Eu acho que é o melhor tombo que a gente poderia levar na nossa vida, é a gente quando cai em si. Aquele filho olha e ele cai em si, a palavra diz, e ele faz, olha, se eu voltar para casa, pelo menos a comida dos empregados o meu pai me dá. Ele caiu em si, ele lembrou
Ele lembrou do amor. Essa semana passada a gente estava vendendo um pouquinho aqui do peixe. Quem nunca fez aqui o mentoreio de casais? Tem alguém que está fazendo mentoreio de casal aqui? Levante a mão. Quem tiver ali, ó, aquele grupo abençoado ali atrás. Aqui também. Seu Geraldo, tia Sônia. A gente viu um vídeo lindo e toda vez que eu assisto esse filme eu choro. É aquele filme Forrest Gump, com o Tom Hanks. E assim, eu sou muito manteiga para chorar. Apesar desse tamanho todo, eu me derreto todinho. Porque aquele filme, ele mostra o quanto o Forrest, desde pequeno, ele aprendeu a amar e só amar. E eu estava assistindo esse filme aqui na cozinha, enquanto estava preparando um café, porque foi no sábado em que a gente teve um dia lá no Parque da Jaqueira. E Simone, quando entrou lá na cozinha, eu estava me acabando de chorar. Ela, por que está chorando? Quando a gente reconhece a graça de Deus em nossa vida, a gente se quebra todinho. Quem lembra desse filme, lembra que tem o Forrest e tem a Jane, a garotinha que cresce junto com o Forrest. E depois a Jane segue no mundo e ela comete muitos erros. A Jane tem os seus traumas. A Jane foi abusada quando era criança. Mas quando a Jane estava no fundo do poço, ela caía em si e lembrava que alguém a amava de verdade. Adivinha quando ela voltava? Para a casa do Forrest. E adivinha como estava o Forrest? De braços abertos. E o enredo do filme se passa assim. E por várias vezes ela vai, se suja no pecado, cai em si e volta para casa daquele em que sempre a amou de forma incondicional. Eu me peguei chorando assim, por quê? Porque eu me lembrei que um dia eu fiz como a Jane. Eu mergulhei no pecado, nas minhas vontades. Mas no dia em que eu caí em mim, eu me lembrei daquele que me amou primeiro. E a graça dele me alcançou, me trazendo de volta para a casa do Pai. Hoje a gente tem um foco na mensagem de hoje. O foco de hoje vai ser na visão do filho mais velho. Hoje nós vamos focar na visão daquele filho, não o pródigo, não o gastador, não aquele que pediu sua herança, foi embora, gastou tudo, caiu em si e voltou. A gente vai falar sobre aquele filho que ficou sempre ali fiel, que sempre ficou ali servindo ao pai. Mas só que esse filho, ele se revolta com um tratamento que é dispensado ao seu irmão mais novo. No entendimento daquele filho, o seu pai ele infringiu totalmente a regra de como deveria lidar com um filho desobediente. Muitas vezes nós somos assim, quando nós queremos a nossa justiça e não a de Deus. A palavra de Deus diz que a nossa justiça é trapo de imundície. Porque dentro da nossa justiça, a graça não é abundante. Por isso nós devemos pedir sempre e ter sede sempre da justiça de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Saciados.
E nós precisamos pedir a Deus para ter mais fome e mais sede da justiça dele, não da nossa. A sua recusa de entrar em casa deve ter parecido um sinal de grande desrespeito, pois esperava-se que o filho mais velho ocupasse o lugar de convidado de honra na festa da família. Quantas vezes nós não empancamos assim? Quantas vezes? Ah, não, Senhor. Lembra da história de Jó? Da desobediência de Jó? De Jonas. Perdão. Libere perdão. De Jonas. A pastora estava pensando aqui, é a banca examinadora daqui a pouco. Perdão. De Jonas. Por que Jonas? Porque Jonas não queria pregar em Nínive, porque ele sabia que o Deus a quem ele servia poderia perdoar aquele povo. E muitas vezes a gente não quer falar sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus para as pessoas. Sabe por quê? Porque vai que Deus a perdoe. Olha só o nível de pensamento em que a nossa humanidade, a nossa sequidão pode causar quando nós não somos direcionados pelo Espírito, quando nós somos guiados pelo Espírito. A nossa atitude, ela é diferente, ela é de se alegrar com os que se alegram, de chorar com os que choram. Gente, o que é que estava por trás dessa atitude desse irmão mais velho? Ele estava ofendido. E por que ele estava ofendido? Eu tenho visto nas redes sociais tanta gente que fica indignado com determinadas situações, mas quando eu olho o dia a dia da pessoa, eu não vejo ela se indignar em quase nada, a não ser na rede social. Eu não vejo nas suas atitudes, na sua vida, muitas vezes, indignação com determinados assuntos, que na rede social a pessoa é ferrenha crítica. Integridade. Temos vivido tempos difíceis. Senhor Jesus disse que viveríamos esse tempo. E esses tempos difíceis têm sido desde quando ele foi assunto ao céu, desde quando ele subiu. Por isso ele derramou o Espírito Santo sobre todos nós, para que fosse o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso conselheiro. E tudo de bom que há em nós vem de Deus. Mas como é que tem sido o seu relacionamento com Deus? Alguém aqui moraria de inquilino numa casa em que o dono não falasse com você? Alguém moraria? Sério. Você moraria numa casa em que o dono não falasse com você? Como é que o Espírito Santo vai habitar em você e você não conversa com ele? E você não tem intimidade com ele? Que templo é esse? Aquele irmão, ele não entendia e não vivia na graça que o Pai oferecia para ele, ele não enxergava. Ele se sentia como um escravo, um servo. Seu relacionamento era como se fosse de obrigação, de um favor. Ele era um religioso. Ele se via ao Pai como um escravo, não por amor, mas para fazer coisas. Como se fosse uma obrigação. Ele não enxergava a graça.
ele não enxergava a filiação dele. Ele não desfrutava do amor do Pai. Essa parábola ela reflete em muito a forma como nós tratamos a Deus. Nosso relacionamento com Deus nunca pode ser do eu faço para receber. É o mercado da fé. Precisamos entender e desfrutar da dádiva, da graça do Pai. Portanto, hoje veremos pelo menos 3 passos, 3 coisas importantes para encontrarmos a graça que, por algum motivo, nós perdemos ou esquecemos, ou para evitar que percamos. E aí, tudo que eu falei, gente, até agora, foi só a introdução para o primeiro ponto que eu vou trazer hoje aqui, nessa tarde e noite. Para achar a graça perdida, eu preciso compreender a bênção do amor de Deus. Esse é o primeiro ponto. Na maioria das vezes nós fomos machucados, nós temos os nossos traumas, feridas, nós temos a nossa emoção mexida, devido à ausência de amor, muitas vezes, paterno, ou uma paternidade distorcida, mal resolvida, e isso resulta em acharmos difícil desfrutar de uma relação com Deus de uma maneira correta. A gente tende a comparar Deus com a forma em que nós fomos tratados, talvez, pelos nossos pais. E aí a gente começa a comparar Deus numa medida em que nós nunca poderíamos comparar. Deus, ele não é um pai abusivo, agressivo, ausente ou indiferente. Eu costumo dizer que quando nós recebemos a graça e nós nos renovamos pela transformação da nossa mente, a conversão, a metanoia, a partir desse novo nascimento, pois o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, você começa a ter as características do seu Pai do céu, um Pai perfeito, um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai presente. Seu amor, ele é indescritível. Ele não acaba quando nós erramos. Porque Deus já sabe quando nós vamos errar. Dentro da sua onisciência. Não se limita a quando fazemos algo ou quando não fazemos algo. Deus te ama. Isso é libertador. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é que Deus te ama, que Ele deu a vida por você. A verdade é que se você hoje professa Jesus como o Senhor da sua vida, é porque a graça te alcançou. Aleluia! Na maioria das vezes, nós temos essa tendência à comparação. Mas olha o que diz o texto aqui no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 15, verso 28 e 29. Diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens.
mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. A gente costuma dizer que esse é o complexo do cabrito. Quantas vezes nós não temos o complexo do cabrito? O ciúme. Poxa, Deus, por que na vida de fulano e não na minha? Eu estou todo domingo lá na igreja, no louvor. Sou o primeiro a chegar e o último a sair. Poxa, Deus, tenho dedicado todas as minhas finanças e nunca me deste nem um cabrito. Complexo do cabrito. Toda a riqueza em Cristo Jesus já foi derramada na sua vida através da graça de Deus. Nele nós somos mais do que vencedores. Nele. Você já recebeu, irmão? Você já recebeu, irmã? A relação daquele filho era como se fosse de empregado e patrão. Mas o filho mais novo, quando estava no chiqueiro de porco, longe de casa, ele refletiu e viu que os empregados da casa do pai eram bem tratados. Ou seja, o filho mais novo também não tinha uma noção de quem realmente era o pai. Ele imaginou, pelo menos o meu pai é um bom patrão. Deus nem está condicionado a ser bom patrão. Ele é um pai de amor. Ele é um pai perfeito. Ele viu que era melhor ser um empregado do que ficar naquele lugar que ele estava ali, pois nem comida lhe davam. Ver o seu pai como um patrão era suficiente para muitos. Então, nessa mesma condição com Deus, às vezes, muita gente entra numa vida religiosa e vive numa vida religiosa porque tem um relacionamento com Deus, um Deus patrão. Aquele que manda e eu faço porque ele é patrão e eu sou servo. Sabe a diferença de quando você faz para agradar aquele a quem você ama? É quando você não faz por obrigação. Estar aqui aos domingos servindo ao Senhor, ou nos confins da terra levando a palavra do Senhor, tem que ser muito mais do que uma obrigação de patrão empregado. Tem que ser o anúncio daquele que me alcançou, e eu tenho uma boa nova para vocês. Ele também deu a vida por vocês. Deus, ele não é um bom patrão. Nem é esse o lugar que ele quer ter em nossa vida. O lugar que ele quer ter na minha vida e na sua vida é de pai. Porque ele é o nosso pai. Em Cristo nós fomos adotados. Se não entendemos isso e começar a viver nessa realidade, estamos vivendo nessa vida como esse filho mais velho. Estamos sendo religiosos, estamos fazendo as coisas em troca de um salário. Hoje a gente tem visto aí muitos catabênçãos. Tem gente que vai para a igreja para arrumar um marido. Tem gente que vai para a igreja para arrumar um emprego. Tem gente que vai para a igreja para curar uma ferida. Isso acontece? Acontece sim. Mas a razão de estarmos aqui é para adorar aquele que nos amou primeiro. E todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Não é vir todo dia à igreja,
dar dízimo, isso ou aquilo outro, que vai fazer de você um filho de Deus. Você pode passar o dia todinho na garagem e você não vai se tornar um carro. Você precisa aceitar, compreender essa paternidade na sua vida. Olha o que ele diz aqui no verso 31 do mesmo capítulo 15. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Olha, gente, eu posso dizer para vocês que é triste saber que o filho sempre esteve com o pai, mas nunca entendeu que ele era filho. E, portanto, ele não vivia isso. Nós precisamos entender isso. Não há nada que possamos fazer para que Deus possa nos amar mais. E não há nada que nós precisamos deixar de fazer para que Deus possa nos amar mais. Ele já nos ama. E é por causa desse amor que Ele nos torna filhos. E sabe o que é que a gente precisa? Crer nisso. Crer nisso. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. A fé é um dom. Mas a base é a graça. Olha o que diz o livro, a carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Vamos repetir esse finalzinho. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Amém? Cristo está aqui te oferecendo uma roupa nova. Uma roupa nova. E o que é que você quer? Remendo? Você quer uma roupa nova ou você quer remendo? Ah, não, Senhor. A minha camisa está rasgada só no sovaco. Me dá só um pedaço do sovaco. Ele está te oferecendo uma roupa nova, uma vida nova. Se você for levar para o contexto, nos tempos de Jesus, imagina quanto era uma roupa. Hoje você pode ter o seu guarda-roupa cheio de roupa, né? Você escolhe a camisa que você vem para o culto, o vestido, o sapato que você vem para o culto. Mas naquela época não era assim, não. Era uma roupa só. Uma roupa era um valor imensurável. A prova diz que o caba tinha uma roupa, quando ele ia tomar banho, lavava a roupa, deixava a roupa secando, para depois vestir a mesma roupa. Só trocava de roupa quando ela se rasgava para ele poder comprar outra. Então não é coerente quando Jesus lhe apresenta e lhe oferece uma roupa nova, você dizer assim: não, está rasgada só aqui um pedacinho, me dê só um pedacinho de remendo que eu coloco aqui. Jesus quer mudar a sua vida, mas você diz: não, Senhor, é só na parte financeira. Jesus quer mudar a sua vida e você diz: não, Senhor, é só nos relacionamentos. Na outra parte não mexe não, Ele quer mexer na sua vida. A graça já chegou, a graça te alcançou. É só tomar a decisão, gente. Acreditar, ter fé. É isso que a graça exige. Não basta eu entender e decidir confiar que sou filho. Eu preciso viver como um filho. Esse é o primeiro passo para a gente achar a graça perdida. Mas o segundo passo, para achar a graça perdida, eu preciso desfrutar da filiação de Deus. A palavra de Deus nos fala
Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse conhecimento nos leva a desfrutar do que Deus tem para nós. Eu me lembro quando os meninos eram pequenos e ele fazia: papai, me dá uma grana. Aí eu dava uma grana a ele. Aí eu dava várias moedas assim, dava 50 centavos, R$1, várias moedas, ele ficava com a mão cheia de moeda assim. Aí eu pegava uma nota de 100 e fazia: bora trocar? Troco nada. Por quê? Porque aqui eu tenho mais dinheiro. Ele tinha muita grana, cheio de moeda de 50 centavos. Dinheiro pouco eu tenho é muito, né? Dizia assim, né? Pela falta do conhecimento do valor do que tinha em mãos. Muita gente se agarra com tanta coisa pequena, quando Deus tem maravilhas para derramar sobre tua vida. E às vezes nós damos legalidade para que o mal, o pecado entre na nossa casa. E é por conta disso que a gente não vê a glória de Deus. Mas hoje, como eu falei no início, é o dia de decidir mudar. Porque não é o que a gente fez ou o que a gente faz, é a graça que Deus derrama na nossa vida. Tem uma história aqui de um grande pregador, Charles Spurgeon. Eu já conheci essa história, estava lá, e eu achei interessante porque é um caso típico. A história retrata o seguinte: esse grande pregador, Charles Haddon Spurgeon, ele vai na casa de uma senhora pobre, que morava numa casinha pequena, modesta, e essa senhora já estava muito velha, doente, sofria, estava precisando de ajuda. E ele foi lá orar por ela, foi lá ouvi-la, foi lá tratá-la. E essa senhora, ela conta a história de que já estava cansada, pois tinha trabalhado muito tempo em sua vida. E ele reparou que tinha um quadro naquela pequena sala da casa daquela senhora. E tinha um documento que estava naquele quadro. Ele reparou e ele perguntou a ela o que seria aquilo. E ela disse assim: ah, isso é um presente que eu ganhei da Milady. Antes dela falecer, eu trabalhei na casa dessa família de lords na Inglaterra durante 50 anos. E em sua morte ela me deu esse papel. E eu achei tão bonito que eu mandei fazer um quadro e coloquei pendurado na minha sala. Já faz 10 anos que ela se foi. E eu ainda tenho esse quadro aqui pendurado. E o Charles pede para pegar aquele quadro e para examinar aquele quadro. Eu posso levar esse quadro para examiná-lo? Para ver esse documento? Ela fez: contando que o senhor devolva. E ele leva. Sabe o que é que tinha escrito naquele quadro? Sabe que documento era aquele? Era um testamento. Aquela mulher já fazia 10 anos que morava num cubículo, numa casa humilde, sofrendo, padecendo, passando por necessidades, e na sala da casa dela existia um documento que lhe dava direito a uma casa e uma fortuna enorme. Vocês estão entendendo, gente? Isso está à nossa disposição. Deus nos deu. E o que é que você tem feito? Você tem carregado uma cruz no peito apenas como um amuleto? Ou como um memorial daquele que deu a vida por mim e por você? Para me lembrar todos os dias que a graça me alcançou. E a cruz está vazia, porque um dia alguém pagou o preço por mim e por você. Você vê uma criança que não troca aquele pouco dinheiro por uma nota de maior valor pela
pela sua infantilidade, vamos dizer assim, uma criança, e você vê uma senhora que não sabia ler, que pela sua ignorância não desfrutou daquilo que ela tinha recebido como herança. Em Cristo Jesus, nós somos co-herdeiros. Repita isso comigo. Eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. Aquilo que nós professamos aqui tem um impacto gigantesco no mundo espiritual. Hoje aqui a gente quebra qualquer engano de paternidade. Deus te ama, filha, você é filha. Deus te ama, filho, você é filho. Não há nada, nem altura, nem profundeza, nem anjo, nem demônio. O que nos afastará do amor de Deus? Essa talvez seja a realidade de muitos, que não estão desfrutando das bênçãos e da filiação de Deus. E olha, eu não estou falando aqui de dinheiro. Até porque dinheiro fica aqui na terra. Casa fica aqui na terra. Carro, tudo isso. Mas o que Deus tem para nós, nas moradas celestiais, a gente só vai entender quando a gente chegar lá. Mas eu já tomo posse agora. Quem vai estar comigo no céu aí, levante a mão. Em nome de Jesus. E se você hoje quiser mudar a sua história, você vai declarar aqui também. A gente vai orar de uma forma especial por você. Para desfrutar de tudo o que Deus tem nos oferecido por direito, precisamos reconhecê-lo como Pai. E no relacionamento com Deus, que sabemos pela fé que Ele tem por nós. Na verdade, o relacionamento de amor dele é a nossa principal herança. Nada pode nos separar disso e nada pode ser maior que isso. Há pelo menos duas que são primordiais. Vamos ver a primeira? Uma herança que a gente recebeu de Deus: a libertação do poder do pecado. A carta aos Romanos, capítulo 8, verso 15, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Desde quando houve a queda do homem, que estamos sujeitos a uma autoridade chamada pecado. O pecado traz consequências de morte para nós. Isso quer dizer que ficamos aprisionados ao poder do pecado. E o pecado também, ele dá brecha para que o inimigo de nossas almas nos atormente e nos ataque. A grande dádiva da filiação de Deus é que o Espírito Santo nos liberta do poder do pecado. Hoje, não somos escravos de atitudes, pensamentos e vícios, e seja qual for a coisa que você acha que não tem domínio. Toda autoridade escravizante do pecado é destituída quando nós nos apropriamos da nossa filiação em Deus. Não dê legalidade ao pecado. Não somos mais escravos do pecado. Não repita: eu sou assim, eu nasci assim. Deixe o carpinteiro fazer, ajeitar esse pau torto. Sabe aquele pau que nunca se endireita? Fulano não tem jeito, em Cristo Jesus tem sim. Sabe aquela pessoa altiva? Aquele ali é muito metido, aquele não tem jeito. Deixa Deus quebrar aquele coração e fazer um vaso novo. Eu sei que tem gente que é resistente. Talvez nosso irmão, nosso primo, nosso amigo de trabalho, alguém que resiste. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês.
quando a graça chega e Jesus olha nos seus olhos, não tem defesa que fique de pé. O livro de Hebreus, capítulo 4, verso 16, traz a segunda grande herança que nós recebemos de Deus. Nós temos acesso ao trono. Acesso ao trono de Deus. O livro de Hebreus diz assim, capítulo 4, verso 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Você está se sentindo sujo hoje? Se aproxime de Deus. Não é a sua sujeira ou o seu pecado que vai infectar a Deus, mas é a limpeza dele, é a santidade dele que vai limpar você. E você pode chegar vermelho, encarnado como carmesim. Você vai chegar na presença do Senhor e Ele vai deixar você alvo mais que a neve, branquinho. Na época do paganismo, lá os pagãos faziam aqueles sacrifícios, eles se aproximavam dos deuses deles e colocavam ofertas para receber alguma dádiva. Hoje em dia tem gente que ainda faz isso. Coloca ofertas diante de Deus para receber algo em troca. Mas Deus diz que podemos nos aproximar do trono dele, que é chamado de trono da graça. Não há nada que a gente faça que mereça. Mas ele diz, se aproximem do trono da graça, para receber misericórdia e graça, ajuda na necessidade, uma infinidade de cuidado, provisão, socorro, proteção, estão disponíveis para mim e para você. Se hoje você tem as suas lutas e as suas batalhas, se aproxime do trono da graça. Se aproxime. Hoje é o dia da reviravolta da sua vida. A graça te alcançou. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês: para achar a graça perdida, eu preciso agir com a graça generosa para com os outros. A gente fala muito aqui no culto, pois muito melhor é dar do que receber, compartilhar. Nós servimos a um Deus que não é uma represa, mas é uma fonte de água viva. Ele quer que nós sejamos uma fonte, não uma represa. O irmão mais velho dessa parábola, ele ficou ressentido e irado com a graça e a misericórdia que o pai havia demonstrado para com o seu irmão mais novo. Aliás, ele nem chama o irmão de irmão. Você vai prestar atenção no texto. E ainda faz suposições incertas. Sabe quando você quer piorar a coisa e ainda aumenta um pouquinho? Repare comigo aqui nesse texto. Lucas 15, verso 30. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Vocês compreenderam aqui no texto? Que primeiramente o irmão, ele nem diz assim, meu irmão voltou, ele faz, esse teu filho. Ele já tira até a ligação que ele tem com aquele irmão. E a palavra diz que aquele filho gastou tudo o que tinha. Em momento nenhum, quando Jesus conta essa parábola, diz que ele gastou com prostituta. Ele pode ter gastado com prostituta? Pode. Mas não diz. O irmão aqui, ele aumenta. A ira, a raiva dele faz com que ele até aumente.
Quantas vezes no nosso coração nós nos fizemos isso? Julgando o nosso irmão. E a gente fala verdades que nem nós temos certeza. Fake news está por aí. Gente se odiando por conta de fake news. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você vai contar uma história, procure saber da fonte. Pois se você contar uma meia-verdade, é uma mentira por completo. E no lugar de servo do Senhor, você vai ter servo do capeta. Quem é o pai da mentira? Quer contar uma história? Procure ver a fonte. Conte a história dentro do seu contexto. Não existe verdade e meia-verdade. Ou a verdade é completa, ou meia-verdade. Meia-verdade é uma mentira completa. Toda pessoa que não entende e não desfruta da graça também não consegue demonstrar graça para com os outros e termina caindo no pecado do julgamento. Ninguém havia falado que o filho mais novo havia se envolvido com prostitutas. Mas a história que o irmão conta já aumenta ali, né? É possível que tenha sido gasto com prostitutas. Mas a questão é que o julgamento vem, na maioria das vezes, pela falta da graça. Você esquece do que você fez. Você esquece de onde Deus te tirou. Você quer julgamento para o outro e graça para você. A graça, ela precisa ser compartilhada. A falta de perdão também vem pela falta da graça. Às vezes nós recebemos a graça, mas não desfrutamos dela o suficiente para repeti-la com os outros. Olha, Jesus, ele conta uma parábola que ela é conhecida como o servo incompassivo ou o credor implacável. Ela conta a história de um homem que tinha uma dívida muito grande. E o seu senhor o chama e o perdoa dessa dívida. É uma dívida impagável. E ele é perdoado. Mas aquele homem, quando sai dali perdoado, quando ele vira a esquina, ele encontra alguém que o devia. E ele age de forma completamente diferente. Cobrando, ameaçando, julgando. E quando aquele senhor que o perdoou ficou sabendo da conduta desse servo, o manda chamar de volta. E as consequências são muito duras. Quando você ora o Pai Nosso, e você ora ao Senhor para ser perdoado assim como perdoa os seus devedores, como é que você tem perdoado os seus devedores? Imagina se Deus fosse perdoar você da forma que você perdoa aquele que te trancou no trânsito. Imagina se você perdoa, se Deus perdoa você da forma que você perdoa aquele que passou na sua frente na fila do supermercado. Aquele que talvez te persegue no trabalho. Aquele que talvez levantou falso sobre a sua vida. A graça, ela precisa ser derramada. Porque nós não somos represa. Nós somos fontes. A gente vai estar louvando aqui. E hoje, dia do Senhor, é o dia da guinada da nossa vida. É o dia em que nós vamos derramar a graça, porque nós recebemos de graça. Pois essa graça é impagável e incalculável, mas precisa ser retribuída.
Se você não entregou ainda a Jesus a sua vida, pois ainda questiona, tenta trazer para a sua lógica humana, e por conta disso não desfruta dessa paternidade, dessa herança e dessa graça, eu queria convidar você a vir à frente. Se o microfone não pegar, vai ser na voz mesmo. Se hoje você deseja se aproximar do trono da graça, é o dia de você vir até aqui na frente. Os pastores que Deus levantou com autoridade na vida de vocês, para curar, para cuidar, vão estar aqui para abençoar a sua vida. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que se quebre toda vergonha, Senhor, que se quebre todo engano, Pai. Nós hoje aceitamos a Tua graça em nossa vida e não queremos mais dar espaço à legalidade, a legalidade do pecado, pois não somos mais escravos do pecado. Tu nos deste um espírito de coragem, um espírito que nos adotou, e em Teu Filho Jesus nós somos herdeiros da Tua herança, que tomamos posse hoje aqui. Nada pode nos separar do Teu amor, Senhor. Não é a nossa lógica, não é o que dizem, é o que Tu dizes sobre nós. Não é o que eu fiz, não é o que eu faço, mas o que Tu queres fazer na minha vida. Que hoje cadeias sejam quebradas, Senhor, aqui. Derruba, Pai. Derruba cadeias, enganos, e nos faz ver e crer que, embora quando ainda éramos inimigos, a Tua graça nos alcançou. Pedimos isso no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. Hoje é a noite, é o dia de você se colocar diante do trono da graça. Hoje é o dia de você dar um passo a mais e vir até aqui, se aproximar do trono da graça. É com você e Deus. E isso eu oro no nome de Jesus. Amém.